Olá, boa tarde para todos vocês que estão aí assistindo a Up TV. Está no ar o programa Ajuda Emocional, um programa feito por você e para você, onde nós falamos sobre problemas emocionais, sobre dificuldades de relacionamento, ansiedade, depressão, autoestima, enfim, todos aqueles problemas emocionais que interferem na sua vida e que impedem você de ter uma vida plena e uma vida feliz. E o tema de hoje, já vou avisando desde já, para a gente poder, para você poder participar, para você colocar sua dúvida, fazer sua pergunta, o tema de hoje é dependência química. Você quer saber algo mais? Tem alguma dúvida? Participe, preencha aí o formulário do ladinho aí do vídeo que você está vendo. Coloque a sua questão, estaremos aqui ao vivo para responder. E para participar do programa de hoje, estamos aqui com muita alegria recebendo o psicólogo Nelson Luiz Raspes. Ele é psicólogo clínico, ele tem especialização em dependência química, é consultor, colunista, enfim, trabalha bastante nessa área, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É muito bom ter você aqui. Obrigada. Obrigado você, Olga. Boa tarde a todos os internautas. É um grande prazer estar aqui participando do seu programa, com muita honra, falando de um tema muito atual e realmente, como você citou, a gente não para. É A gente verdade. não para. Cada vez mais, graças a Deus, estamos aqui mantendo o foco no trabalho numa situação tão delicada que é a questão da adicção. Exatamente, né? Que mais conhecida por dependência química, né? É Exatamente. assim que as pessoas falam. E eu acredito que hoje em dia, em qualquer família, né, em quase todas as famílias, a gente deve ter algum caso, né? Você tem ideia de quando é que começa essa coisa da adição, que a pessoa se torna dependente química? Existe algum estudo que mostra a partir de que idade isso começa a acontecer? Tem, estudos tem bastante, né, Olga? Uhum. Porque é, é, pela experiência que eu já tenho, já de praticamente 20 anos que eu estou na área, então a gente tem vários estudos comprovando que, por um lado, tem uma origem genética, Sim. vindo dos pais, mas por um outro lado, como a adolescência está começando muito cedo, diga-se 10, 11, 12 anos já estão começando a experimentar o álcool, entre outras coisas, do 11, 12 anos já começa dessa pegada, né? Por influência também de amigos, para Uhum. poder se soltar, porque hoje em dia para eles, entre aspas, é normal ter que beber numa festa, ter que beber num aniversário, numa churrascada. Se não tiver bebida, não é festa. Embora a bebida seja proibida para menores de 18 anos, isso é comum em qualquer reunião dos adolescentes mesmo, né? Na reunião dos adolescentes, porque assim, mesmo sendo proibido para vendas para menores de idades, vários estabelecimentos não vendem Uhum. só para maiores de idade, vendem para qualquer público. Sim, E sempre tem um que é maior de idade que, se for o caso, vai lá, compra também. e acabam se reunindo no grupo lá para poder fazer o uso. Pois é, isso é muito Entendeu? triste, né? Sempre ter um adulto, digamos, que intermedia essa relação Sim, do sim, tá jovem cheio. com o conhecimento da bebida. E isso começa em casa muitas vezes, né? Começa a partir do momento que você tem um quadro instalado também dentro de casa. Porque eu parto do princípio, eu que já trabalho numa linha mais comportamental, de que as crianças copiam aquilo que vem dos pais. Sim, isso é verdade. Não é As crianças verdade? imitam, né? Tanto é que tem um livro, não lembro, agora não me recordo a autora, que o título é mais ou menos assim: As crianças aprendem aquilo que vivenciam, Sim. né? Então não é só uma questão genética, é aquela questão de copiar o comportamento que vem na vida dela, é o comportamento aprendido, né? E muitas vezes os próprios pais, né? Experimenta, toma um A pouquinho, a espuminha, espuminha, só um golinho, né? E por exatamente, aí você acaba, digamos, gerando uma dependência no futuro, né? justamente. É muito triste E isso, começa né? mais cedo, né? Tá começando muito cedo. É. O 10, pior 11, é 12 isso. Tá anos. começando cada vez mais cedo, né? E a questão não é nem só isso, Olga. A questão é da forma como estão utilizando, principalmente o álcool, entre outras drogas, de que as novas drogas e as novas formas de se utilizar essas novas drogas. Depois eu vou estar falando aí daqui para frente. Exato. Bom, e quais seriam as drogas mais utilizadas no dia a dia? Hoje em dia,
tanto por jovens como por adultos, enfim, existe uma droga mais comum ou depende da classe social? Não depende. Eu não, pelo menos não vejo, porque como eu trabalho com todas as classes sociais, Uhum, desde uma dona de casa que mora em periferia até pessoas com alto grau, cargo, empresários, inclusive, não tem nem classe socioeconômica e nem faixa etária, uhum, né? Então, a bebida mais consumida mesmo é o álcool, a cerveja, né? Do álcool é a cerveja, é, em- é, vindo por trás junto a vodka, whisky, conhaque, então, mais ainda energético, também já virou, se tornou um vício, também porque eles misturam o álcool com o energético, que é para dar uma aceleração mais rápida, ficarem mais eufóricos. uhum. E aí outras drogas em paralelo vêm, né? Porque a gente fala de dependência múltipla, vem a cocaína, vem a maconha, que é praticamente a mais utilizada hoje em dia. E aí vai, uma coisa vai puxando outra, mas o Uhum. álcool e a maconha são atualmente, pela experiência que eu tenho com os pacientes de onde eu trabalho e pelo que eu leio, pelo que eu pesquiso, ainda o álcool e a cocaína e a maconha são as mais utilizadas. O álcool pela facilidade e até pelo valor econômico. E a maconha Exatamente. também, né? A maconha Porque também. eu penso que de todas as drogas seria a mais barata, vamos dizer assim. Se a gente pegar em proporção, por exemplo, um cigarro de maconha hoje gira em torno de R$ 2, R$ 3. Então, Dependendo da qualidade que eles falam, uhum. pode até chegar a R$ 5, mas não passa disso. Então, você vê, é uma coisa Entendeu? barata, né? É o valor de uma garrafa de cerveja, talvez, eu não sei. É, Não é. tenho ideia de quanto custa, mas uma garrafa de cerveja também não é cara. Um pino de cocaína hoje em dia custa em torno de R$ 10, R$ 20. Meu Deus. É. Então a maconha ainda é uma droga de fácil acesso, Uhum. porque eu falo que não existe aonde não tenha, né? Então, Sim. Hoje em dia você tem isso em qualquer lugar, é na escola, é no clube, enfim, no trabalho, em qualquer lugar, né? exatamente. É muito Exatamente. triste isso, né? É triste, mas é uma realidade que estamos enfrentando. É verdade. E assim, do ponto de vista do poder público, o que que você percebe? Você percebe que o poder público colabora para isso, não colabora, tem algum tipo de trabalho? Enfim, como é que você vê, né, a esfera pública atuando nessa área? Porque as drogas, elas interferem, né, no comportamento, interferem no aprendizado, interferem em uma série de coisas. Então, os nossos jovens drogados, né, eles não estão evoluindo da maneira como eles deveriam. E aí, né, o que futuro que nós teremos com esse bando de jovens, com esse acesso fácil às drogas, né? Como é que, digamos, as esferas governamentais encaram o problema? Olha, Olga, eu participei já várias vezes do programa na TV Assembleia Legislativa de São Paulo, inclusive para discutir projetos de leis que já estavam vigorando, quanto, por exemplo, a proibição de venda de solventes para crianças e adolescentes, o que também é uma das drogas consumidas hoje em dia. A proibição de venda de álcool para menores de idade também são projetos de lei que já estão aprovados pelo Ministério lá, né, pelo governo do Estado. Um projeto de lei sobre políticas de divulgação de palestras e cursos em todas as escolas da rede de ensino do Estado de São Paulo. Então, existem trabalhos, sim, sendo utilizados em todos os meios aqui que a gente conhece. A questão que eu chamo muita atenção, Olga, que vai muito além disso, é que falam-se muito, por exemplo, da legalização das drogas, né? Eu tenho um pensamento que eu digo que, na minha opinião, as drogas já estão legalizadas pela facilidade que é de acesso. Sim, só falta uma lei, Só falta uma né? lei para assinar, para dizer que está legalizada, porque no fundo ela já está. Outra coisa que eu chamo muito a atenção, inclusive eu falei isso semana passada numa outra entrevista que eu participei, é de que as redes sociais também fazem muitas apologias à questão da dependência, do uso, do consumo. Haja vista, por exemplo, que Facebook tem canais de apologias ao álcool e a outras drogas, Sim. ao consumo. O YouTube tem vídeos, por exemplo, de como você fabricar um cigarro de maconha, como você fabricar um cachimbo de crack. Então, a gama do que a mídia tem Uhum. acaba superando muito mais do que esses programas
que são programas funcionais, conseguem atingir. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas, até porque a gente parte do princípio de que mesmo que 20 a 30% das pessoas tratadas conseguem uma recuperação efetiva, né, ainda tem muito que ser feito, porque a gente vê que não existe, não adianta só uma política de combate a isso, precisa ter um trabalho educacional. Com certeza, e isso falta, né? E isso falta. Essa é uma questão que eu venho trabalhando muito forte, porque como eu escrevo para a revista Direcional Condomínios, que é uma revista para condomínios residenciais, a gente tem debatido muito essa questão dos problemas da dependência química dentro dos condomínios. Uhum. Então a gente tem discutido e procurado elaborar assuntos que possam ser introduzidos dentro dos condomínios residenciais, em primeiro lugar para os síndicos, para depois para as famílias, porque a gente sabe que trabalhar com família não é fácil. Não, é complicado. É complicado porque os pais negam muitas vezes essa questão. E é também uma política dentro das escolas que a gente possa divulgar isso de uma maneira, não só de palestras, mas criar workshops, criar outras atividades para que possa ter uma conscientização maior. Mas era o que eu estava te falando agora há pouco. Mesmo diante de tantas atividades contra isso, que não são um desmérito, muito pelo contrário, são trabalhos realmente muito, muito funcionais, a questão das apologias, das mídias, ainda fala muito mais alto. Então a nossa briga ainda é em torno do que a gente pode tirar dessas mídias para poder que seria o ideal, né? Já que isso não é legalizado oficialmente, por que isso circula tão facilmente pelas redes sociais e etc? Não deveria, né? E que qualquer criança acessa. Isso que é o mais triste, né? Qualquer criança acessa. Criança. E a gente não pode esquecer, né, que o adolescente ele é muito, perdão, ele é muito influenciável. Sim, né? sem então, dúvida. Se ele vê esse tipo de coisa acontecendo no grupo dele, ou se ele tem acesso a isso, muitas vezes ele quer ser o primeiro. É verdade. Né? Então, assim, eu vi lá como é que faz o cigarro de maconha, não sei o que, vou levar para minha turma. É verdade. Né? Quer dizer, a própria mídia pode estimular um jovem a fazer uso de uma droga que ele não faria. Exatamente. Não é? Se você pesquisar, o internauta pesquisar no Facebook, tem vários canais de apologias ao consumo de álcool, entre outras drogas. Existem até aplicativos no celular do Android que também tem. E como é que funciona esses aplicativos? Pois é interessante, porque lá mostra sobre o benefício da maconha, por exemplo. Meu Deus. Porque, na verdade, falam tanto do benefício da maconha, mas, na verdade, existe uma categoria de químicos da maconha que são para uso medicamentoso. Mas eles querem generalizar para tudo, Sim. que esse é que é o problema. É uma substância que faz parte da maconha que é terapêutica. O canabidiol, né? Que pois Só que a maconha tem muitas outras substâncias além dessa, né? Tem muitas substâncias, tanto quanto o cigarro. Sim. O cigarro hoje em dia tem 5, 6 mil substâncias químicas. Meu Deus. Que também é uma dependência química. Para quem desconhece, cigarro também é uma dependência química. Tudo aquilo que você não consegue parar, né? Se a gente for pensar, não só dependências químicas, mas nós somos dependentes de muitas outras coisas também, sim, né? Sim. Também é um assunto que a gente até poderia conversar num outro dia. Sim, né? Maior prazer. Mas, por enquanto, vamos voltar na questão da dependência química. Você que está assistindo o programa agora, você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta para o Dr. Nelson? Ele está aqui ao vivo para responder. Então, participe, escreva a sua dúvida aí no formulário. Né? E enquanto a sua dúvida não chega, eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre os meus livros. Os meus livros. Dirija a sua vida sem medo. É um livro que já está na 3ª edição. Esse livro fala sobre as pessoas que sofrem com seus medos, as dificuldades que elas têm em relação aos medos e aponta caminhos para que eles possam resolver os seus problemas, né? E superar os medos. E tem aqui também o livro Amor versus Dor, que é um livro voltado para as pessoas que têm problemas de relacionamento. Então, ele fala desde o início, aquela pessoa, como é que ela faz para encontrar um grande amor na vida dela? Como é que ela faz para escolher a pessoa certa que vai viver com ela a vida inteira? Então, de que maneira encontrar a pessoa, como descobri-la, de que maneira você deve
trabalhar, né, para você poder encontrar essa pessoa. E quando você a encontra, como se relacionar bem. Então, no livro eu falo sobre ciúme, traição, insegurança, enfim, os problemas que permeiam uma relação e aponto caminhos para que você possa resolver essas questões e ter um relacionamento pleno e muito feliz pela vida fora. Então, se você tiver interesse em adquirir qualquer um dos 2 livros, eles estão à venda exclusivamente no meu site www.ajudaemocional.com. Não tem BR. Vou repetir: ajudaemocional.com. Vai lá, você escreve no formulário, você recebe o livro em qualquer lugar do planeta através dos correios, ok? Então, você que está aí fora do Brasil assistindo o programa agora, tem interesse? Vai lá no meu site. Inclusive, aproveite e vá visitar o meu site e veja a diversidade de assuntos que eu tenho lá, falando sobre uma série de coisas. O site, para vocês terem uma ideia, ele passou por uma reformulação há pouco tempo. Está com mais de 1000 páginas, tem muitos vídeos, muitos textos, muita coisa boa, testes, inclusive, testes de avaliação sobre problemas que você possa estar passando. Quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho? Vai lá visitar o meu site, aproveita e adquire os 2 livros juntos, tem um desconto bacana, ok? Enfim, voltando aqui, né? Já deu para o Dr. Nelson tomar uma aguinha, descansar um pouquinho, né? Vamos voltar a falar sobre a questão da dependência química. Estávamos falando aqui sobre essa confusão, né, do uso terapêutico da maconha para determinados problemas aí que nós temos visto que parece que funciona mesmo, e essa confusão, então já que ele é terapêutico, já que ele resolve problemas, doenças, então vamos legalizar a maconha. O doutor é contra ou é a favor da legalização da maconha? Eu sou contra, totalmente contra. E o doutor pode explicar? Sim, até porque, porque é uma substância que também faz alteração de humor, causa alteração de humor, afeta o sistema neurológico, afeta o sistema psicológico, afeta o desenvolvimento da pessoa no seu contexto psicológico. Eu sou a favor de pesquisas, mas eu não sou a favor do uso indiscriminado como está sendo. Se houverem pesquisas, como estão algumas que a gente observa, que são realmente comprovadas e que vai ter um uso funcional, é uma coisa. Mas legalizar como todo mundo fala, porque não tem problema, porque não faz mal, porque todo mundo usa, não. Eu não sou essa é a sou questão, né? Porque as pessoas acreditam que não faz mal, mas afeta, né? Afeta o humor, afeta o comportamento, afeta a inteligência, afeta uma série de coisas e dificulta até o desenvolvimento, dependendo da idade que o jovem começa a usar, não é? Afeta o desenvolvimento da maturidade da pessoa. Exatamente. A idade cronológica não acompanha a idade mental. Isso que é o mais triste. Isso é que é complicado. É muito comum ver pessoas da faixa de 30 e poucos anos com discursos e mentalidades de uma pessoa com 20 anos de idade. Até menos, né? Até muitas menos. vezes com 15. Adolescente. Porque né? eu tenho uma visão, Olga, de que no tempo que você usa uma dependência, uma substância, ela interrompe o seu processo de maturidade pessoal. Então você vai começar a trazer coisas lá de trás do que você não viveu quando deveria ter vivido. Até porque, né, você foge da realidade. Né? A pessoa que usa droga, né, no meu ponto de vista, ela quer fugir da realidade por N razões. E se ela foge da realidade, como é que ela pode continuar evoluindo e se desenvolvendo? Exatamente. E quando ela tem que entrar em contato com a realidade, que ela está abstênia, ela tem que ser tratada muito forte psicologicamente. Sim. Para poder administrar as novas sensações que ela vem colhendo. Exatamente. Por isso que é difícil, ter uma recuperação acima de 20 ou 30% efetiva de um número de pessoas. Por quê? Porque o processo de recaída é muito rápido. Para você ter uma ideia, tem pessoas que só esse ano que eu conheço já estão na 3ª internação. Nossa. Só esse ano. Então, até brinco, foi uma internação a cada 2 meses, porque nós estamos no mês 8, então em 6 meses a pessoa entrou na 3ª internação. Sim. A pessoa ela não aguenta passar por um processo inicial de recuperação, e ela não está bem psicologicamente, ela vai lá e recai. Recentemente eu atendi um senhor, inclusive infelizmente ele não continuou, porque ele teve 20 anos limpo, ele recaiu. Puxa Isso vida. significa o quê? Que a dependência química não tem cura, é uma doença incurável.
ela tem que ser tratada pelo resto da vida. Quem pensa que depois de 10, 20, 30 anos pode tomar um golinho de cerveja ou fumar uma maconha, não pode. Porque vai despertar no cérebro novamente a sensação de que aquilo causou no passado. Mas mesmo com o tratamento psicológico? Mesmo com o tratamento psicológico, mesmo frequentando salas, frequentando grupos de anônimos, tomando medicação. Por quê? Porque a pessoa, ela, vamos dizer assim, todos falam que se não fosse bom, não usavam. É verdade. Não é? É verdade. Eles falam, se a droga não fosse boa, não existiria. Então, só o fato, por exemplo, de uma pessoa sentir o cheiro de uma cerveja quando está abstêmia do álcool, aquilo já causa na mente dela, no cérebro, isso é comprovado pela neurociência, de que ela desperta nela o desejo de voltar a beber. Se ela não estiver consciente de que ela não pode, radicalmente ela não pode, e nem cerveja sem álcool ela não pode, um gole já vai ser o suficiente para ela recair. Por isso que ela precisa aprender a controlar os seus impulsos, saber lidar com seus impulsos e saber falar não, né? Principalmente por vontade dela. Oi? Para a vontade dela. Pela vontade dela, exatamente. Porque se ela não for capaz de ter essa vontade própria de dizer não, ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Né? Então, aí entra em xeque, muitas vezes, pessoas que são adictas, né? Que são viciadas, dependentes, sim, e a família quer que faça um tratamento e a família exige que essa pessoa seja internada. Se ela não quer sair disso, né, o tratamento não vai funcionar. Não. E você tocou num ponto muito importante, a questão da família, né, sim, Olga? Porque eu também trato de famílias de dependentes e de outras compulsões também. Então, são os codependentes. É verdade. Eles colaboram de alguma maneira para que o dependente continue dependente. Para você ter uma ideia, eu tenho um paciente onde eu trabalho, que ele tem um rapaz de 40 anos, a mãe acompanha ele na terapia. A mãe? A mãe, com mais de 70, quase 80 anos de idade, acompanha o filho para ter certeza de que ele vai se tratar. Porque ela não acredita Porque nele. ela não acredita, por lógico, ele deu N motivos para isso, ok. Sim. Mas ele tem 40 anos de idade. E a hora que ele estiver na rua, indo para o trabalho, indo fazer alguma coisa, ninguém tem o poder de controlar a vida do outro. É verdade. Mas o codependente, ele é tão doente quanto o dependente. Sim. Mas a mentalidade do codependente qual que é? O doente é ele, não sou eu. Ele é o doente, eu sou o são na história. Exatamente. E eu não tenho problema, quem tem é ele. Só que a gente vê, né, isso eu vejo muito em consultório também, muitas vezes a pessoa que tem a dependência alcoólica, ela começa a participar desses grupos, ela faz um tratamento, ela para de beber e assim, no momento em que a esposa, né, que muitas vezes é o marido que bebe, a esposa percebe que ele parou de beber, aí ela vai cobrar dele tudo aquilo que ele fez ou deixou de fazer, então ela vai jogar na cara dele as brigas que eles tiveram, as discussões que eles tiveram, as coisas que ele perdeu, ou seja, ao invés dela estimulá-lo, né, a voltar a crescer, a trabalhar, enfim, tudo bem, eu estou magoada com você, eu estou chateada com uma série de coisas, mas eu quero que a gente seja feliz. Não, sim, parece que ela volta lá atrás, vou fazer uma faxina de tudo que eu fiquei engolindo a vida inteira. E isso também colabora para que o homem volte a beber, né? É o que a gente fala. Se o codependente não se tratar, ele pode ser também responsável pelo outro, sim, entrar num novo processo de recaída. É verdade. Entendeu? É verdade. E é complicado, porque é difícil uma família aceitar. Sim. É difícil, porque a família vai ter que tentar buscar dentro de si uma forma de confiar no outro, que o outro fez com que perdesse essa confiança. Então, para o outro também é difícil, porque eu tenho que resgatar a confiança da minha família, mas a família também não quer se tratar. E quando a minha família não quer se tratar, como é que a gente faz? Não dá, né? Aí ele vai ter um trabalho mais do que em dobro, porque a família não quer ir aguentar a pressão que a família muitas vezes tem. E não é só de esposa, é de filho, de pai, de mãe. Eu citei o exemplo da esposa, mas exatamente, de todo mundo. São dos filhos, dos pais, dos avós, as tias, as primas. Ah, você parou de beber? Ih, não sei não quanto tempo vai levar. Né? Aqueles comentários maldosos. Ai, você era muito melhor quando você bebia. Né? Você era mais divertido, mais alegre. Pois é. Isso é terrível. E eu já ouvi isso em várias reuniões sociais. Eu também. Triste isso, né? Eu também. Até quando vai essa abstinência sua? Pois é. Não é? Fica até provocando, cutucando a pessoa. Quanto tempo você está abstendo? Ih,
não vai durar muito não. Aqueles otimistas de plantão, né? É verdade, é verdade. Mas você vê, é muito triste isso, né? Porque a pessoa que quer sair desse ciclo, ela precisa se sentir apoiada, né? Pelos amigos, pelos parentes. E muitas vezes as pessoas fazem comentários e não param nem para pensar o quanto aquilo machuca, o quanto aquilo dói. Né? Então, como você falou, é preciso um trabalho não só com o dependente, mas com a família, com os amigos, com a sociedade de uma forma geral, eu acredito. Sim. Né? E nesse sentido, eu queria saber como que o poder público vê o trabalho do psicólogo nesse processo? Uhum. Não, quanto ao trabalho do psicólogo na rede pública, na rede, né, nos CAPs, tudo, tem vários trabalhos muito bons que estão funcionando, né, que estão realmente dando um retorno muito positivo para a gente. O que a gente sempre orienta, Olga, independente seja num hospital particular, num CAPS, numa UBS, é que a família participe desse processo, porque se o dependente ele tem que tratar a doença pelo resto da vida, a família escolheu continuar com aquele dependente por uma questão sentimental, por amor, né, e porque de uma certa forma quer acreditar que a pessoa vai recuperar. Sim. Então a família também tem que desenvolver em si a capacidade de aprender a lidar se eventualmente tiver uma recaída. Verdade. Né? É importante a família trabalhar e saber trabalhar com exatamente. isso. Né? E para porque isso, essa recaída muitas vezes acontece. É por isso que eu falo que de 20% a 30% tem que ter uma recuperação efetiva. Coisa de tipo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sim. Que são os 3 anos, é o período de tempo crucial para um processo de recuperação, início de recuperação. Por isso que tem os grupos de apoio de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, o Al-Anon, o Nar-Anon, que é para narcóticos, e os grupos de amor exigentes para os pais que têm filhos com problemas de dependência. E seria importante, né, que esses pais participassem desses grupos, né? Até para entenderem a dinâmica dos seus filhos e como lidar com eles para colaborar para que eles saiam dessa dependência. E né? não só isso, para os pais também fazerem uma revisão de valores. Sim. De que muitas vezes se o filho passou por aquilo é porque alguma coisa em casa também não está legal. Entendi. Bom, olha que legal, gente. Estão chegando perguntas. Você aí tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? O Dr. Nelson está aqui ao vivo para poder esclarecer as suas dúvidas. Então, nós temos aqui a participação da Helena. Ela está falando de Recife. E ela diz aqui, eu sou mãe acima de tudo. Olha que legal. E por isso eu me preocupo com meu filho chegar naquela idade e ver um filho caindo nas drogas. O que devo fazer? Esse é o meu maior medo. E assim, em poucas palavras, de que forma orientar essa mãe, né, para que esse menino não caia no mundo das drogas? Como ela poderia agir, assim, de uma forma básica para ela entender melhor? Helena, né? Helena, obrigado pela sua pergunta. É aquela bela questão de família que a gente sempre prega, né? O ambiente familiar saudável, onde tenha diálogos, onde tenha afetividade, onde tenha uma conversa, Sim. onde tenha limites, tenha regras, é muito importante. Uhum. Pais que orientem seus filhos também, no sentido de conhecer seus amigos, aquilo que vem nas redes sociais, porque os filhos muitas vezes não deixam ver, né? E pais que buscam orientação de profissionais, de palestras, de textos, de livros. Então, tudo que os pais puderem agregar e aplicar isso dentro de casa, sim, é importantíssimo. É fundamental. Até né? porque os adolescentes, hoje em dia, eles buscam fora de casa, muitas vezes, aquilo que eles não têm. Isso é verdade. Esse é o problema maior, né? Entendeu? É como eu disse lá atrás, né? Fugir da realidade. A realidade não está boa por alguma razão, e aí é uma coisa muito subjetiva, né? Cada um tem as suas razões para não estar feliz com a sua realidade. Exatamente. E acaba fazendo uso da droga para fugir da realidade. E depois perde o controle, né? Até porque, Helena, até para dar mais um toque para você, não sei qual a idade do seu filho, mas a partir dos 12, 13, 14 anos que eles começam a sair de casa e que a influência dos amigos é muito forte para fazer parte daquele grupo. Uhum. Porque um dos motivos que os adolescentes entram é para fazer parte de um grupo. Sim. Meu grupo usa maconha, eu sou obrigado. Eu tenho que usar maconha também para fazer parte. Maconha, ou eu tenho que beber. Por exemplo, eu vou numa festa, eu sou tímido, ou então eu quero entrar naquele grupo, eu sou careta, então eu vou ter que fazer.
E aí que mora o perigo, porque se gostou da primeira vez, aí já desenvolve. É verdade, é Né? verdade. Helena, obrigada, viu, pela sua Obrigado, Helena. participação. Temos aqui a participação do Luiz Roberto, ele está falando de Santa Catarina. Maravilha. E ele diz aqui: eu queria saber qual é o estado do país com maior índice de uso de drogas na adolescência. Você sabe? É uma pergunta interessante, Luiz Roberto. É uma pergunta bem interessante, mas eu não vou saber precisamente te dizer, mas vamos dizer assim, as grandes capitais. Sim. A principal capital hoje em dia é São Paulo. Assim, a droga ela se concentra mais nos grandes centros urbanos. Nos grandes centros, e quando não estão nos grandes centros, estão nessas festas que são organizadas fora do centro da cidade, das grandes cidades. Sim. Né? Mas hoje em dia, por exemplo, não existem mais raves. Existem festas em casas alugadas, mansões, e que se rola de tudo. Mas São Paulo, por ser uma megalópole, né, não é nem já uma metrópole, pelo menos no Brasil, que eu conheço, é o estado onde se concentra o maior número de pessoas que consomem, não só drogas, mas bebida e etc. Entendeu? A bebida é uma droga, né? A bebida é uma droga. Só que é legalizada, né? Exatamente. Não é por isso essa que questão. Depois a gente vai abordar outras coisas sobre isso ainda. Luiz Obrigado, Roberto, Luiz Roberto. Isso, muito obrigada, Luiz Roberto, pela sua participação, viu? Aqui nós temos também a participação da Marcele Dutra. Ela está falando do Rio de Janeiro. E ela diz aqui: eu queria saber o seguinte: estamos na época das Olimpíadas. Você acredita que existam atletas que consomem algum tipo de droga para ter uma condição melhor e melhor resultado só para chegar à vitória? Existem testes para evitar isso? Foge um pouquinho do assunto, mas tem tudo a ver também, né? Quer dizer, tem a ver sim. O nome dela é Marcele? Marcele. Desculpe. Marcele, muito boa a sua pergunta, mas é verdade, Olga. Inclusive, ontem eu estava assistindo um documentário no Netflix falando sobre a verdade por trás da mentira. Muito interessante. E entrevistou um ciclista que ele mesmo se declarou culpado por ter usado anabolizantes para ter uma performance maior nas competições, né? E a gente sabe de vários casos em outras Olimpíadas que foram realmente provados esse uso de substâncias. Até onde eu conheço várias pessoas da mídia, pessoas que trabalham com atletas, jogadores de futebol, pessoas que têm altas performances e que querem ganhar massa muscular e rendimento. Difícil, até aliás me fez lembrar uma frase, se não me engano, não lembro quem fez essa frase, disse o seguinte: aquele que quer vencer uma competição usa anabolizante. Entendeu? É difícil, então. Existem atletas que não usam? Existem, obviamente. Acredito que até a maioria não usa. Mas eu ouvi uma frase de um competidor olímpico que ele disse justamente isso. Se você quer ganhar uma Olimpíada, você vai usar anabolizante. Mas é triste isso, né? Porque você deveria, digamos, usar o teu próprio rendimento. Então, você deveria mostrar o teu rendimento sem o uso de nenhuma droga para acelerar isso, para melhorar a performance, para melhorar nada. Exatamente. E eu acho interessante que, assim, toda a competição existe testes antidoping. Existe. Né? Para verificar a presença ou não dessas drogas. Só que, como ele é aleatório, ele não é feito em todos os atletas. Não. Né? Então, eles sorteiam, vamos dizer assim. Então, existe a chance daquele atleta que, de repente, ganhou ou que foi um dos primeiros colocados usar anabolizante e ganhar justamente porque ele não passou. Não foi sorteado para o teste. Exatamente. Não é? Inclusive, eu quero fazer até um paralelo em cima disso, me permita. Veja bem, como o país vai ser visto mundialmente, né? Quando se há um evento de grande porte como esse, também não dá para controlar o consumo de drogas pelos turistas, porque eles mesmos também trazem. E trazem muita coisa. Sim. Né? E se for ver essa questão também, voltando na questão dos testes, até a própria polícia tem exames que você pode detectar o que ela consumiu a questão de meses atrás. Uhum. Então, se um atleta ganha hoje, ou então uma pessoa foi flagrada hoje, dá para saber o que ela usou a questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás. Mas eles fazem esse tipo de teste? A polícia pode fazer se ela quiser. Entendi. Mas talvez se houver algum tipo de algum queixa, tipo de delito, denúncia, alguma coisa. Né? Mas no caso dos atletas, propriamente,
existem exames bem fortes em cima disso. E quando são detectados, eles são banidos, às vezes até do esporte. E A Maura Imagem mesmo, passou por isso, né? Por um período. Depois, quando ela voltou, ela foi campeã olímpica, né? Então, a pessoa precisa também, eu acho que vale a pena enfatizar, a questão psicológica, porque muito da sua performance também tem da sua condição psicológica. Porque uma pessoa que faz uso de uma substância, ela está ignorando o seu próprio potencial também, muitas vezes. Entendeu? Entendi. Enfim, muito obrigada, viu, pela sua, verdade, sua dúvida. obrigado. Eu quero fazer uma nova pergunta. Quem está participando aqui é o Bruno Moraes, de Brasília. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Aliás, ele não fez uma pergunta, ele disse parabéns, que venham mais programas como esse, com esse tipo de informação. Obrigada. Obrigada, né, a presença do doutor. Obrigada para você, Bruno. E o objetivo do programa Ajuda Emocional é exatamente esse: é levar informações de qualidade sobre questões emocionais, sobre problemas que afetam o dia a dia das pessoas. Então, se você que está assistindo o programa aí agora tem alguma sugestão de tema, escreve para mim. Vai lá no meu site www.ajudaemocional.com, não tem BR, e coloque lá a sua sugestão de pauta. Vai ser muito legal trazer um convidado especial para falar sobre o assunto, né? Então, participa lá, tá? Obrigada, viu, Bruno? Obrigado, Bruno. Depois eu vou falar uma coisa para você depois. Quer falar já? Posso? Claro. Então tá bom. O Bruno, aproveitando a pergunta do internauta, do Bruno. Bruno, é com muito prazer que também estou aqui, porque estou aqui também na TV para comandar um programa a partir da semana que vem. Isso, sobre dependências químicas. Será todas as terças-feiras, às 16 horas. É o horário que está estipulado primeiramente, justamente para abordar todas as questões referentes à dependência química. Então será um programa em que também será ao vivo, e também pretendo trazer convidados, pessoas que superaram a questão da doença. Que ótimo. Assuntos pertinentes não só à dependência, mas à codependência, a múltiplas compulsões, porque eu também trabalho com múltiplas compulsões, de jogo, de trabalho, de sexo, de comida, etc. Então já está em pauta que o programa vai ter estreia esse mês. Tudo indica, acredito eu, na semana que vem, na próxima terça-feira. Olha que legal, tá vendo? Mais um programa. O PTV é isso aí, gente. Aliás, desculpa, Olga, já temos até um nome para o programa. É mesmo? Qual é? Psicologia na Veia. Olha, Psicologia na Veia, muito bom. Gente, essa é a UpTV, cada vez com mais qualidade, cada vez com uma diversidade maior de programas, sempre trazendo muita informação de qualidade para vocês. Participem, né? Assistam aos outros programas da UpTV e participem, né? Dando as suas sugestões, não só para o meu programa, mas para todos os programas aí da grade da UpTV. Bom, temos aqui um monte de perguntas, doutor. Que maravilha. Que legal. Muito bom. Aqui o Júlio César está falando aqui do ABC mesmo, ele está dizendo aqui: ao contrário do que acontece, é a minha mulher que se tornou alcoólatra e tenho feito de tudo para resgatar o nosso casamento, mas ela mente e não confio mais. Tenho passado por um momento muito difícil. É exatamente aquilo que o doutor falou, né? Da dificuldade que a família tem de lidar com o dependente, né? Com as recaídas que ele tem. Exatamente. Não é? O problema de tudo isso, Olga e Júlio, né? É você conseguir controlar o comportamento da pessoa, coisa que o codependente faz muito. E não dá para controlar o comportamento da pessoa. Sim. Por isso que, de novo, enfatizando que, no caso, ele, que é o marido, que a esposa é alcoólatra, precisa procurar uma ajuda psicológica para ele. Sim, para aprender ele também aprender a lidar com a doença. Em primeiro lugar, com a sua maneira de enfrentar a doença, para poder ajudar a esposa. Sim. Se, eventualmente, ela continuar no vício, ele pelo menos está fazendo a parte dele. Exatamente. Porque a vida é feita de escolhas. Sim. Se ela escolher continuar nesse caminho, mesmo se tratando, tendo recaídas, ele também não tem o poder de curar o problema do outro. Ele tem o poder de cuidar de si. Exatamente. Quem pode cuidar do seu problema é você mesmo. Sim. Então, e para ela, se ela ainda não iniciou um tratamento efetivo, ou se já iniciou vários tratamentos, e todos foram não foram sucessos, né? Não tiveram sucessos,
nada impede que se possa procurar outras formas de tratamento. Exatamente. Mas ele, no não caso... desista, né? Não desista. Ele, no caso, como um codependente, precisa procurar ajuda psicológica imediatamente. O codependente, ele realmente precisa de ajuda profissional para ele mudar os comportamentos, para mudar a sua maneira de agir, sua maneira de pensar, justamente para quê? Para colaborar para que a pessoa dependente com quem ele se relaciona possa superar isso também. Né? Porque muitas vezes eu vejo, né, que, como ele disse aqui, ela mente, não confio mais, então provavelmente ele deve discutir, tá vendo? Tá mentindo de novo. Muitas vezes ele deve falar para ela, eu não confio em você, você está falando isso, mas eu não confio. É verdade. Tem certeza que você está falando isso? Será mesmo? Quer dizer, a própria atitude do marido em relação à esposa pode colaborar para que ela volte a fazer uso da droga novamente, para fugir da realidade. Justamente. Né? Que essa realidade é uma realidade ruim, que ela está se relacionando com o marido. Né? A relação dela com o marido é ruim. Justamente. Né? Então, por isso, voltando, só para ressaltar, é fundamental o parceiro, a parceira, procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, né? Mas eu não tenho problema. Não é que você não tem problema. Você colabora para o problema da pessoa que está dependente. Né? Eu diria o seguinte, você não tem um problema, você vive com um problema. Exatamente, você vive. Você vive um problema. E de uma certa forma você também colabora para isso, muitas vezes sem ter consciência disso. Exatamente, é o que a gente chama de facilitação. Exato. Você colabora e facilita para que isso aconteça. Então, é muito importante fazer o tratamento psicológico. E dentro da psicologia a gente tem várias linhas de atuação, várias maneiras de lidar com a realidade. Então, é importante que você se identifique com o psicólogo, é importante que você tenha empatia por esse profissional para que o tratamento siga adiante. Né? Não adianta simplesmente, vou naquele que é mais barato, vou naquele que não sei o quê. Não, você precisa conhecer, sentir-se à vontade, confiar e ter empatia. Daí para frente, o trabalho vai ser bem feito, com certeza, e os resultados serão muito bons, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Levando a sério o tratamento, com certeza. Exatamente. Se você leva a sério, né, e tendo essa relação de confiança e de empatia com o profissional, verdade, com certeza o resultado será muito bom. Né? E os comportamentos que ela tem são típicos de um dependente químico mesmo. Mentira, omissão, manipulação, é bem isso mesmo. Exato, exato. É bem isso. Mas é muito triste, né, conviver com uma pessoa assim, difícil, né? É difícil, é muito difícil. Obrigada, viu, pela sua participação, Júlio César. Pensa aí direitinho, vá procurar um psicólogo aí próximo de você, né? O importante é resolver o problema e não ficar sofrendo porque você tem um problema. Isso é uma coisa que eu sempre digo aqui no programa, né? Problemas existem, sempre existirão, e o importante é o quê? É resolvê-los, é superá-los um a um. Muitas vezes nós somos capazes de resolver o problema sozinhos. Ok, ótimo, que bom, né? Mas às vezes nós não temos essa condição. E aí nós precisamos buscar a ajuda de um profissional. É aquele clássico exemplo que eu sempre uso. Se o seu carro quebra, você não levanta o capô e começa a mexer ali para tentar adivinhar qual é o problema. Você não sabe mexer no motor. Então você chama o seu mecânico de confiança, ele vem, conserta seu carro rapidinho, pronto, volta a funcionar. O emocional, muitas vezes, precisa da ajuda de um mecânico de mentes, vamos dizer assim, que é o psicólogo. Né? E, então, valorize o profissional psicólogo, vá atrás de um psicólogo sempre que você estiver diante de um problema e você não encontrar a solução adequada para resolvê-lo. Nós temos aí no mercado muitos tipos de profissionais, muitas vezes com formação duvidosa. Né? Então, vá pesquisar melhor o profissional com quem você vai se tratar. Né? Um psicólogo ele participa de um conselho, ele tem um número, um registro profissional. Vá saber um pouco da história desse profissional, do passado, para que você possa estar sendo bem assistido no seu tratamento e para a resolução do seu problema. Não é verdade, doutor? Disse tudo, Olga. Pura verdade. E no caso, nosso assunto especificamente hoje, que é a dependência química, procure um profissional que seja especializado em dependência química. Sim, com certeza. Que seja especializado, porque eu vou ser muito franco para você, Olga. Tem profissionais que atendem dependentes químicos, que quando o dependente está em recuperação, o próprio psicólogo fala, não tem problema você tomar uma cervejinha, nem que seja sem álcool. Médicos também, psiquiatras, cardiologistas,
Não posso citar nomes, lógico, obviamente, mas Claro. então é muito comum as recaídas, porque médicos não têm a informação ou a má formação, não dentro da dependência, fala que o paciente pode tomar nem que seja uma cerveja sem álcool. Isso é humanamente impossível, gente. E você não pode estimular, né? De Porque jeito nenhum. a pessoa está evitando uma coisa que lhe causa muito mal, mas que ao mesmo tempo é muito prazeroso para ela. Justamente. Né? Como é que ela vai simplesmente, se o médico, o psicólogo, o profissional que a assiste diz para ela, uma só não faz mal, ele vai confiar, vai acreditar e vai tomar e pronto, o problema volta novamente. E sabe qual é o problema? Também é o seguinte, mesmo sem álcool, por que a gente proíbe? A gente orienta para não tomar. Porque o cheiro e o gosto são muito semelhantes a que tem álcool. E aquilo desperta no cérebro a vontade do prazer dela voltar a beber. E aí ela vai beber todo dia. Aí ela vai beber todo dia. Oh, meu Deus, é muito triste isso, né? Olha lá, o programa está acabando, hein? Se você tem uma dúvida e nós não conseguimos responder aqui, pode ficar tranquilo, eu tenho certeza. Vou falar já pelo Dr. Nelson, mas eu tenho certeza que ele vai responder depois. Com o maior prazer. Ótimo, obrigada, viu? Vamos lá. Temos a participação da Olivia Gonçalves, aqui de Santo André. Ela dizendo aqui, uma realidade. O que é triste também é ver que muitos artistas de grande potencial, cantores, atores, atrizes, ícones mundiais, morrerem de overdose com as drogas. É a fama que causa esse fim tão trágico? Eu diria que não necessariamente. Não, Olivia, não é não. Não é não, porque hoje em dia qualquer classe socioeconômica e cultural consome, não precisa ser famoso necessariamente não. Não precisa. Não é a fama que faz com que a pessoa se drogue demais, né? Não. Talvez seja até problemas por conta da fama, seja porque a pessoa não tenha condições, ela não sabe lidar com a fama que ela vive, porque uma coisa é certa, quando você se torna uma pessoa extremamente famosa, você tem muitos lugares que você tem que evitar, você não pode circular à vontade por todos os lugares. Exatamente. Se você vai ao shopping para olhar vitrines, por exemplo, vem aquela renca de pessoas, de fãs, né, para querer falar com você, querer autógrafo, querer tirar foto, e muitas vezes você quer ter a sua vida pessoal, a sua vida privada. Então, talvez, né, em alguns casos, não digo todos, né, exatamente. Em alguns casos eles acabem fazendo uso das drogas até porque eles se sentem acuados, não podem ter a vida que eles gostariam de ter. E não só isso, até pelo ritmo de vida frenético que eles levam de shows, também, de viagens, verdade. etc. Robin Williams foi um que morreu por conta de recaída, foi suicídio. A Amy Winehouse, todo mundo sabe as causas do porquê ela morreu. Sim. Mas para você ter uma ideia, internauta, que não é a questão da fama, uma categoria que usa muito droga hoje em dia é caminhoneiro para poder viajar noites e noites. Hoje em dia não é mais o arrebite, eles usam cocaína. Exato. Justamente para poder cumprir com a carga horária de trabalho, para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, né? E colocando em risco não só a vida deles, mas a vida de todo mundo que passa por eles. Por incrível que pareça, tem pessoas que ficam 3 dias viradas acordadas. Meu Deus, e nós sabemos os danos que isso causa a longo prazo, né? Exatamente. Mas foi muito boa pergunta, agradeço. Obrigada, viu, Olivia, pela sua participação. Bem, estamos chegando ao final do programa. Já? Você vê como passa rápido? Passa muito rápido, né? Tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer para o doutor, mas eu com certeza vou chamá-lo numa próxima oportunidade para participar, para esclarecer. Se você ainda aí tem alguma dúvida, não conseguiu ter a sua dúvida esclarecida, você pode escrever aqui para a AppTV ou você pode diretamente lá no meu site escrever a sua dúvida, né? Eu posso encaminhar para o doutor sem problema nenhum. Com o maior prazer. Porque o objetivo deste programa, Ajuda Emocional, é esclarecer, é trazer orientações, apontar caminhos para que você possa esclarecer o seu problema e resolvê-lo. Eu sou Olga Tessari, eu também sou psicóloga. Eu comecei o programa tão animada que eu nem me apresentei, né? Mas eu sou psicóloga há mais de 30 anos atuando na área, né? Tenho os meus livros que eu já falei sobre eles no início do programa. Então, se você tiver interesse em adquiri-los, pode entrar lá no site. Tenho o meu site com mais de 1000 páginas, com muitas informações e orientações. Enfim, você quer saber mais sobre o assunto, né? Podemos trazer o doutor aqui mais vezes para esclarecer, mas se você tiver uma dúvida pontual também, pode escrever para mim que a gente encaminha para o doutor responder, ok? Mas, de qualquer forma, vá lá, visite o meu site www.ajudaemocional.com. Não tem BR.
Este programa é um programa especial. Então, ele vai ao ar uma vez ao mês, toda primeira segunda-feira do mês, às 15 horas. Hoje nós tivemos uma dificuldade aí técnica, por isso que o programa começou mais tarde, mas de qualquer forma, sempre na primeira segunda-feira do mês, às 15 horas, o programa está ao vivo, ok? Quero agradecer muito a participação do doutor Nelson. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Foi muito bom tê-lo no nosso programa. Obrigado. Gostaria que fizesse as suas considerações finais aí para o público que está assistindo. Eu que agradeço, Olga, muito obrigado pela presença, por poder divulgar novamente o trabalho quanto à questão da dependência química. Foi um grande prazer responder as perguntas dos internautas e também convidar todos os internautas para o lançamento, né, que vai ter agora na semana que vem, do meu programa Psicologia na Veia, abordando a questão da dependência química para esse público que tantos problemas enfrentam em relação a isso e que nós estamos aqui para saudá-los. Em breve nos veremos. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de todos para responder as demais perguntas. Até logo. E para entrar em contato com você, quer indicar um site, um telefone, enfim? Eu vou deixar o meu e-mail pessoal e um telefone. Sim. O meu e-mail, tudo junto, é nelsonpsico@hotmail.com, nelsonpsico@hotmail.com, e o celular, que é 11 São Paulo 998236736. Ok. 11 São Paulo 998236736. Muito obrigada. Obrigado você, foi um prazer. Com a sua participação. Muito obrigado. E estou muito feliz com a participação de todos vocês aí que acompanharam o programa, que fizeram as suas perguntas. Eu vejo que tem algumas perguntas que não foram respondidas. Vamos responder. E convido todos vocês, mais uma vez, a participarem do programa Ajuda Emocional. Tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão de pauta, quer perguntar, enfim, tem algum assunto do seu interesse? Vai lá no meu site, escreva a sua dúvida, faça a sua pergunta, que com certeza o tema será, será tema de um dos nossos programas daqui para frente. Gostaria muito novamente de agradecer a todos, dizer para vocês que eu fico muito feliz de participar desse programa, de fazer parte da família UpTV. Né? O Dr. Nelson está entrando para essa família, é uma família muito legal. Quem faz parte da família não quer sair jamais. É muito bom estar aqui. Não tenho a mínima dúvida disso. É muito bom estar aqui e convido vocês a visitarem o meu site e espero a presença de todos vocês no próximo programa Ajuda Emocional. Enquanto isso, acompanhe os outros programas aqui da grade da UpTV. Gente, um grande abraço para vocês. Desejo um excelente mês para todos vocês. Estamos iniciando o segundo semestre letivo, e caminhando para o final do ano. Todo mundo diz que quando agosto começa, o ano corre muito rápido. Mas não esqueça de uma coisa, né? O mais importante é você estar bem e você estar feliz. A felicidade é uma coisa muito subjetiva, cada um tem a sua própria definição. Então defina para você o que é felicidade e vá atrás da sua felicidade, porque se você não for atrás da sua felicidade, ninguém vai trazê-la para você. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigada pela participação de todos, pela sua participação também, Dr. Nelson, e até o próximo programa Ajuda Emocional, no próximo mês, na primeira segunda-feira, às 15 horas. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal!